Pai eterno e Deus querido, verdadeiro Deus, aqui estamos, Pai amado, bom Deus, Senhor da glória. Como é bom, Pai, estar em Tua presença. Como é bom falar contigo. Como é bom estar em comunhão contigo, através do estado da igreja, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus. Obrigado, nosso bom Deus, pelo Teu Santo Espírito, que sempre nos guia, nos dirige e nos coloca em mais um momento como este, a saber, da nossa campanha de oração. Nosso propósito de oração segundo o Evangelho de João, que graças a Ti chegamos hoje ao seu dia de número 24. Grande é a esperança e a expectativa que temos de ouvir a Tua voz, a voz do nosso bom pastor. E é por isso que Te agradeço por Teu rebanho, Pai, Tuas ovelhas, a menina dos Teus olhos, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas do Evangelho, que sempre se posicionam a cada semana, a saber, deste momento de oração que tanto nos favorece, não apenas naquilo que implica um único pedido de oração, mas a nossa vida como um todo, pois a vida em Cristo Jesus é abundante e transbordante na graça do Espírito do Deus Altíssimo. Celebro o Teu bom nome por todos que insistem, perseveram semanalmente conosco, como também os que são alcançados, Pai, e que participam por esta primeira vez. Bem-vindo a todos que estão conosco neste momento de oração. Que os mesmos permaneçam durante um bom tempo, de preferência até o grande dia do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos. E que não implica todo o teu povo que está em concordância no estado da igreja, a que tudo aquilo que é lícito aos teus olhos é ligado no céu e confiado a este chamado e este ministério, nas mensagens de textos, nos comentários, na participação da tua igreja, em meio a uma boa interatividade, no envio de fotos, no envio de áudios, e aqueles que participam mesmo em silêncio e que estarão concordando e compartilhando conosco esta oração, para que mais e mais vidas sejam alcançadas e disciplinadas, orientadas, doutrinadas pela sã doutrina de Cristo Jesus, por Teu Santo Espírito. E nesse dia de número 24, Pai, dando continuidade à leitura do capítulo 7 do Evangelho de João, a propósito, encerrando hoje este mesmo capítulo, vemos aqui o fechamento de um tempo, vamos dizer, mais do que hostil em relação ao bom chamado do Senhor Jesus Cristo, mas de verdades plenas e de verdades imutáveis, aos quais os inimigos de Deus viram, testemunharam e não tiveram como negá-la. Depois de todo aquele alvoroço, Pai, em meio àquela grande festa dos tabernáculos, finalmente os fariseus dão ordem para que os guardas do templo vão então de encontro ao Senhor Jesus e o prendam. Mas quando eles voltam, são surpreendidos e dizem declarar que não fora possível prendê-lo, pois eles mesmos nunca haviam visto
ouvido alguém falar da maneira como o Senhor Jesus se expressou. Diante disso, houve um grande conflito de ideias e questionamentos, de julgamentos e de acusações entre os perseguidores do Senhor Jesus. Mas o que está em jogo ali, em meio a tudo isto, é aqueles que não resistiram à tua palavra e aos que resistiram à tua palavra. Por mais incrível que pareça, aqueles guardas que antes são treinados desde sempre, desde cedo, a não desobedecerem ordens, simplesmente se submeteram ao Senhor. Não conseguiram resistir à tua palavra. Ao contrário daqueles que queriam porque queriam que tudo fosse de acordo com a sua vontade carnal, que é egoísta e egocêntrica. Talvez a maioria de nós não pareçamos com os fariseus, mas as motivações, as ideias, as expectativas podem beirar ao farisaísmo e à incredulidade. Porque todos nós temos algo em comum. Queremos realmente saber e conhecer o poder que há no nome de Jesus, principalmente no que diz respeito a nós mesmos, nas dificuldades, nas enfermidades, nos conflitos, em tudo aquilo que ocorre durante o decorrer da nossa história e que nos parece difícil demais. Como temos lidado, Pai, quando o milagre não acontece, quando as nossas perguntas não são respondidas como gostaríamos, quando chamamos o Senhor Jesus para estar em um lugar, em uma situação onde Ele não deve estar. Pois não basta somente ter o desejo que Jesus faça ou escute a nossa oração, mas se de fato estamos no lugar que é o centro da vontade de Deus e do seu querer. E uma das coisas aqui, Pai, que me deixou muito curioso, foi justamente no verso final do capítulo 7, quando ali está escrito: então cada um foi para a sua casa. Logo, os que resistiram e os que não resistiram. E infelizmente, o que me parece é que houve uma grande frustração. Porque não basta apenas estar pronto a ouvir ao Senhor Jesus, mas a obedecê-lo. Pois aqueles guardas, creio eu, que ouviram a tua palavra, mas será que eles não eram os mesmos que foram prender o Senhor Jesus no jardim Getsêmani e que também zombaram dele e fizeram todo tipo e espécie de maldade possível em seu corpo, julgando ali em meio à crucificação em nome de Jesus? Então fica a oportunidade para refletirmos e meditarmos. Temos resistido? É hora de nos convertermos. É hora de verificarmos se os nossos desejos e as nossas orações estão de acordo com a palavra de Deus. E aos que não resistem, aos que reconhecem a voz do Senhor, que agora passem não apenas a ser ouvintes, mas praticantes da palavra do Deus vivo, em nome de Jesus. Pois a porta, Pai, que nos leva à eternidade, ela é estreita e poucos passarão por ela. Então que sim, que haja esperança em meio aos pedidos de orações, mas que haja também o desejo de obedecer a Deus, custe o que custar. Pois eu fico pensando, finalmente aqueles homens prenderam o Senhor Jesus, finalmente o mataram, o crucificaram, realizaram aquilo que estava em seu coração. Contudo, Pai,
grande foi a perdição, pois os mesmos não apenas deixaram de resistir ao Filho de Deus, rejeitaram, cuspiram nele, blasfemaram, e grande será a calamidade para aqueles que se portam desta maneira. É incrível, Pai. A oração poderia se estender aqui ainda por vários minutos, porque até aqueles que se submeteram ao Senhor Jesus no momento da crucificação abandonaram o Salvador quando ele foi preso. Inclusive o apóstolo Pedro negou. Ah, Pai querido, temos tanto em comum com estas pessoas. Estamos sempre andando contigo, estamos sempre pedindo, estamos sempre em meio ao sobrenatural de Deus, mas quando mais precisamos dar o testemunho de que verdadeiramente somos teus servos e servas, deixamos a desejar. Tudo isso porque a incredulidade sempre está presente. Então, como diz esta ilustração, não venhamos a resistir ao Espírito Santo, pois Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. E que o teu Espírito, Pai, convença a cada um que está ouvindo esta oração a se submeter ao Senhor, custe o que custar, para que assim não fiquemos como aqueles guardas e os mestres da lei, sempre andando cabisbaixos, frustrados e tristes, simplesmente porque não acontecera aquilo, ou de uma forma que tanto almejamos. Pois se verdadeiramente tu és Senhor, devemos te obedecer. Pai, que tudo vá bem com todos que dizem sim para o Senhor e que perseveram e que insistem na palavra do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, é o que nós te pedimos, Pai querido. E tudo isso em Cristo Jesus. Amém.